Oi? Hã? Não. Quais os tipos de ferramenta aqui, ó. Aí existem outros tipos de Eu entrei na aula aqui pra ver o que vão falar. Aí, puta vaga. Boa noite aí, Gustavo. Boa noite. Fala aí. E aí, meu irmão, tranquilo? Boa. Pessoal, só uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Aí, Milton. Boa noite, irmão. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bob. Fala aí, gurizada. Fala, Pablo. Falou aí, foi o Diego? E aí? E aí, irmão, beleza? Tranquilo? Graças Tudo a na Deus. paz. E vocês aí, tudo bem? Boa. Vamos Tá que bom. vamos. Firme e forte.
O Alex mandar a imagem dele, o vídeo dele, que senão ele vai ter falta, hein? Deixar o vídeo ligado. É direito, é direito. Senão vai ter falta Já pra é ele. 19h05 já. E tá gravando. Eu não gosto de fazer complô, mas nesse caso. Tomara que ele não esteja escutando. Ele tá escutando, deve estar rindo lá. Buenas, senhores. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Agora sim tá presente, hein? Claro. Mas o meu atraso é de no máximo 5 minutos. Aí a gente tolera, sim, a gente tolera. Então, pessoal, vamos seguir, vamos nos organizar. Tá, já tem bastante gente aí. Deixa eu só adicionar um LK10 aqui, pelo jeito. Então, vamos lá. Vocês receberam agora há pouco a primeira prova de fabricação 1 no grupo do WhatsApp. Tá? A prova 1 de fabricação 1 vai valer 5 pontos. Aí a parte de fundição que a gente vai fazer depois, na segunda etapa, 5 pontos e fechou os 10. Ok? Ok. As questões são 20 questões. 18 é de marcar, né? E 2 é calcular. Ok? Primeira coisa importante, eu vou fazer a prova, como tem gente trabalhando, aquela coisa. Vocês não vão precisar começar agora a prova. Mas tem uma coisa que eu gosto de deixar bem grifado. Prazo, né? Deixa eu só... Porra, apagou tudo aqui. Deixa aqui, peraí. Prova 1, fabricação 1. Valor 5. Prazo final para a entrega dela. Até amanhã, até às 18 horas. Tem um Pessoal, H mais E. peraí, deixa eu ver o barulhento aqui. Tá, deu. Então, assim, vocês já receberam a prova. Para ter chance de tirar 10, ouçam bem o que eu estou falando, para ter chance de tirar 10, tem que entregar essa prova até amanhã, até às 6 horas. Em seguida, depois das 6 horas, eu vou mandar para o grupo o gabarito. Amanhã, a partir das 7, eu começo a corrigir as provas no meio da aula e já passo as notas para vocês. Tá claro isso? Ok. Tá. Sim, Ok. sim. Como vocês vão fazer? Como que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam em uma folha de caderno, né? Então, o que vocês vão colocar na folha de caderno? O nome, a data e como é que vocês vão responder? É simples, bota lá. 1, letra A. 2, letra B. E assim por diante. E as de calcular? Eu quero tal qual que eu ensinei. Então, o que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. N
igual, sei lá, 5 vezes 1000 vezes 1000 dividido por π vezes, sei lá, 50, deu lá, igual 5 bananas. E no ábaco, igual 10 bananas. E aí vai seguindo, né? Sei lá, 4, C e assim por diante. Alex. Em uma única folha de caderno. Então, só para fechar, Pablo, aí que já pergunta, no mesmo lado da folha de caderno, coloca o nome em cima, a data, e são 20 questões, é só fazer desse jeito. Tira uma foto e manda para o meu WhatsApp privado, não para o grupo. Ok? Que está lá o meu WhatsApp no grupo. Aí você é só mandar a prova amanhã até às 6 horas da tarde para o meu WhatsApp privado. Aí vocês têm tempo de sobra. Eu estou fazendo... Por que eu estou fazendo desse jeito? Não estou afrouxando, porque pega aí... O Andrew, tá aí, Andrew? Até agora há pouco o Andrew estava aí. Então o Andrew está trabalhando, o Michael Moreira... Está indo de ônibus. Tá ruim o sinal. O Michael Moreira, a Fernanda. Então eu quero dar uma chance. Como não é culpa deles, eu estou dando uma chance de tirar um 10. Só que assim. Ó, peraí. É o Andrew? Puxa aí que eu não ouvi agora. Ah, então vamos seguindo. Isso mesmo. Então, onde é que eu estava? Esse que é o brabo de interromper a aula, né? Tu falou que tu ia dar uma chance que Então, o pessoal até amanhã. A chance está aqui, ó. Até dia 24 de junho, às 18 horas. Depois, em seguida das 6, eu vou lançar o gabarito. O que vai dizer depois que eu lançar o gabarito? Ninguém mais vai fazer essa prova. Eu já tenho uma prova engavetada já, né? Que é para quem quiser fazer depois. Eu revisei a parte da folha de caderno, Alex. É medonha, tá? Só um minuto que eu já respondo, tá, André? Então, aproveite a chance, porque depois das 6 é uma provinha, é um exame, não é prova. Depois das 6 horas não é mais prova, é exame. A prova, o nível é outro. Peraí, deixa eu tirar um barulhento aqui. Depois dessa data, a prova é outra, a dificuldade é outra e a nota é outra. Andrew, é o seguinte, a prova é só responder desse jeito, como está na imagem, numa folha de caderno, tira uma foto e envia para o meu WhatsApp privado até essa data, essa hora, que é amanhã até às 6 da tarde. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Ô, Alex, eu tô aqui na obra, cara. Tá, vai conversando com o pessoal, André, que o pessoal já sabe o que tem que fazer. Tá bom, é que eu tô agarrado aqui, o Mike também tá agarrado, tá difícil, nossa. Tá, valeu. Bom, conversa com o pessoal te explica direitinho. Pessoal, beleza, de quem está assistindo a aula, alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Não, tá tranquilo. Não. É para fazer uma folha de ofício e entregar. Uma folha de caderno. É para fazer, para fazer como eu expliquei. Ok, pessoal? Ok. Tá ok. Boa noite. Tá ok. Então, hoje a gente vai seguir com a aula de torneamento. A aula de hoje já está no YouTube. Vamos ver os barulhentos. Se não ia ser o EN. Vamos seguir hoje vendo torneamento. Porra, me interrompeu de novo, Henri.
Cara, cada vez que me interrompe minha aula, meu humor muda, cara, porque eu perco minha linha de raciocínio. Pelo amor de Deus, deixa eu dar minha aula. Podem me interromper na hora para perguntar alguma coisa, não toda hora assim, aquela coisa aleatória. Lembra assim, né? Vem do o bom senso, né? A gente tem que esperar as pessoas falar para perguntar, vem de uma palestra, esse tipo de coisa. Então vamos seguir. Hoje, então, na aula de hoje vocês não vão fazer prova, quem está assistindo, né? Vamos seguir na aula de torneamento. Aí até amanhã, dia 24, às 6 horas, é só entregar a prova e já era essa primeira etapa. Tá? Aí amanhã, antes das 7, já vai estar no YouTube a aula de hoje. Eu vou mandar o gabarito para o WhatsApp do grupo. E a partir das 7, como é que vai ser o início da aula? Eu vou começar a corrigir as provas e entregar as notas. Ok? Ok. Ok. Segue o baile. Segue o baile. Liga lá, pelota. Então vamos ver mais um videozinho para enxergar alguns detalhes dessa parte básica, tá? Aí qualquer coisa, se tiverem dúvida, perguntem. São inúmeras as aplicações do torno no universo da indústria metalmecânica. Repara só numa coisa. Olha a superfície desse parafuso aqui. Ela é áspera e rugosa. Então, se a gente analisar o parafuso recartilhado aqui, né, do alicate de pressão, essa é, por exemplo, a função do recartilho no torneamento. É dar agarre com a mão. Aí aqui tem um recartilho cruzado, é o termo dele, né? Rugosa, justamente para que a gente possa girar o parafuso sem que a nossa mão escorregue. Este serrilhado aqui é feito pelo torno, uma operação chamada recartilhamento. Essa é uma das operações especiais que a gente vai estudar na teleaula de hoje. Hoje você continua explorando as possibilidades do torno. Você vai conhecer novas operações que podem ser feitas com a ajuda de ferramentas especiais. Você vai aprender o que significa recartilhar uma peça e vai descobrir como perfilar, sangrar e como cortar no torno. É isso aí, nessa teleaula você vai aprender a usar o torno para conseguir formatos completamente diferentes daqueles que você aprendeu até este módulo. Então se prepare porque a nossa teleaula está começando. Até agora, neste módulo de torneamento, você aprendeu a fazer vários formatos de peças. Só que até agora as diferenças no torneamento de uma e de outra peça ficavam por conta da posição dos elementos do torno ou dos diferentes acessórios de fixação da peça. Pois hoje nós vamos descobrir que tipo de peça a gente consegue mudando a ferramenta de corte. O que você acha? Que tipo de peça a gente consegue usando uma ferramenta como essa, ou então como essa aqui? Lembrando, né, um suporte de recartilho de 6 pares, né, linha fina, linha média e linha forte, e aqui um bedame de aço rápido, afiado, para sangria. Vamos descobrir? Bom, essa ferramenta aqui eu sei que serve para recartilhar peças. Aliás, é esse o nome dela, recartilha. Ela é uma ferramenta especial que a gente pode usar no torno para conseguir superfícies serrilhadas, como a do parafuso do alicate de pressão que você viu ainda há pouco. Ela é uma ferramenta especial, porém muito simples. Olha só. As recartilhas são roletes de aço. Repare nas estrias que eles têm. Pois então, durante o recartilhamento, essas estrias penetram no material e deixam ele todo... Tá?
Então, reparando, lembra que eu sempre falo, tem vários tipos, né? Essa aqui é o suporte de recartilho cruzado. Como é que eu sei que é cruzado? Porque aqui é inclinado num lado e aqui, né? Invertido. E aí faz o cruzado. Esse aqui é a linha fina. Esse aqui, ó, o outro par é a linha média e tem o outro par que é a linha grossa. Então, tem tamanhos de linha também para escolha. Se for um suporte de recartilho de 3 pares. Tudo marcado. Dependendo do tipo de peça, a recartilha pode imprimir. Ó. Aqui é um recartilho cruzado e aqui é um recartilho horizontal. Muda o suporte. Sulcos paralelos ou sulcos cruzados. É claro que se você precisar de um recartilhamento paralelo ou cruzado, a ferramenta vai ter de ter roletes paralelos ou cruzados. Dá só uma olhada aqui. Viu só como a orientação das estrias varia? Pois então. Lembrando, né? Esses suportes aqui são muito ruins porque é só de um rolete, né? Os melhores é de no mínimo um par, 2 de cada, né? Mas aproveitando o tipo de rolete, esse é para fazer recartilho horizontal e esse para fazer o cruzado. Essa mesma variação pode ser impressa sobre o material que está sendo recartilhado. Pois é, na verdade, a ideia que está por trás da recartilha é muito simples. Teoricamente, é mais ou menos parecido com o que acontece aqui nesse restaurante quando o cozinheiro abre a massa. Severino, por favor, dá para você abrir essa massa, por favor, para a gente dar uma olhada? O rolo passa pela massa, imprimindo nela sua superfície. Como o rolo tem uma superfície lisa, a massa fica lisinha. Bom, agora vamos ver o que acontece quando o cozinheiro utiliza este rolo aqui que a gente estragou de propósito. Por favor, Severino. Olha aí, as irregularidades da superfície do rolo foram impressas na massa. É mais ou menos isso que acontece no recartilhamento. Você tem uma recartilha que vai imprimir no material as formas que estão na sua superfície. É claro que no caso da recartilha, essas formas não são irregulares, são estrias que vão criar uma superfície serrilhada na peça. Não, essa é boa. Eu venho aprender torneamento e essa história acaba em pico. Pode. Embora sejam coisas distintas, o raciocínio até que serve. Olha, essa história de recartilhamento eu aprendi direitinho. Mas esse assunto de pizza me deu uma fome. Mas você vai ter que se segurar até o horário do almoço. Mesmo porque antes a gente vai ter que aprender os procedimentos para o recartilhamento. É isso aí, Silva. Vamos ver como é que esse tipo de operação é feita bem de perto. Só que é muito importante lembrar de uma coisa, Caio. O trecho da peça que vai ser recartilhado precisa ser torneado para ficar liso e com um diâmetro menor do que o diâmetro final que a gente quer. Mas espera aí, você quer dizer um diâmetro um pouco maior do que o diâmetro da peça final, é isso? Não, Tito, eu quis dizer um diâmetro menor mesmo. É que no recartilhamento, quando as estrias penetram no material, ele sofre uma deformação que aumenta um pouco o seu diâmetro. A medida do diâmetro a tornear depende do passo das estrias da recartilha. Pois muito bem, para determinar o passo, a gente consulta uma tabela de proporções. E essa tabela leva em consideração o diâmetro e o material da peça, a largura e o tipo do recartilhado. Aí é só diminuindo o diâmetro recartilhado um valor igual à metade do passo. Ó, uma observação aqui. Tem cultura que eu acredito que é inútil. Se tu tem uma peça, por exemplo, de diâmetro 30 milímetros, tu torneou lá o cilíndrico externo, 30 milímetros. Tu vai fazer um recartilho nessa peça de diâmetro 30 milímetros, ok? Como o recartilho ele marca a peça no diâmetro, o que eles estão dizendo aqui? Que o diâmetro vai ficar um pouco maior que 30, ok? Por causa do recartilho. Aí eles estão dizendo que existe um cálculo, por exemplo, se eu fosse fazer esse recartilho com 30 milímetros de diâmetro, para deixar exato 30 milímetros de diâmetro. Tem sentido isso? Nunca. Porque qual é a função do recartilho? Dá agarre. Dá agarre com a mão.
Faz diferença estar um meio milímetro maior ou meio milímetro menor? Não. Não. Então vocês não precisam se preocupar com isso. Ah, tu tem que recartilhar uma peça com um diâmetro 30 milímetros? Torneia com 30 milímetros, taca o recartilho por cima, vai ficar um pouquinho maior, tá perfeito. Não precisa fazer cálculo nenhum. Ok? Mas afinal, Silva, a gente vai ou não vai ver como é que é feito esse tal de recartilhamento? A operação começa com a fixação da recartilha no porta-ferramenta. Essa é a maneira mais comum de se trabalhar com a recartilha. O conjunto tem que ser fixado de modo que os roletes fiquem à altura do eixo da peça e perpendicular à superfície a ser recartilhada. Aí vem o deslocamento da recartilha. Tá? Lembrando que para ajustar a altura do recartilho, é só se basear com ponto rotativo no furo lateral. Não é exato, é aproximado. Aí, aqui tu gira com a mão, né? Tu escolhe o par, se tu quer, nesse caso aqui, esse aqui é o cruzado, né? Se tu quer linha fina, média ou grossa, acredito eu que ele vai fazer aqui a média, né? Tu começa aqui na ponta, por exemplo, da peça, ok? Vai pressionando para frente usando o volante transversal, ok? Ligando o torno. A rotação, tu tem que usar a mais baixa, 50, no máximo 80 RPM. E o avanço longitudinal esquerda, que é o movimento da ferramenta, tu vai botar o mais baixo que tiver do torno. Não é 0,1, é o mais baixo que tiver na tabela. Aí ele vai recartilhando. Quando chegar aqui, tu vai desligar o avanço? Nunca, porque tu não pode perder a linha. Tu vai desligar só o RPM, que é aquela manivela no lado do cabeçote do carro principal. Só desliga o torno, vai parar aqui. Aí tu analisa a linha. Se a linha ficou boa, terminasse. Se a linha não ficou boa, liga o torno e reverte o avanço para repassar ao contrário. E aí vai indo assim. E professor, posso tirar uma dúvida contigo aqui, Alex? Espera aí, um minuto. Quem pergunta pela milionésima? É o Bruno. Fala, Bruno. Eu, Alex, e se a peça tiver que ser com 30 milímetros exato, e eu recartilhar, vamos dar um exemplo, ela vai aumentar 1 milímetro. E se ela tiver que ser 30 milímetros exato? Aí tem que fazer um com cálculo. Recartilho, ela... É isso aí que eu ia te falar. Sobre aquela dúvida do cálculo, aí teria que fazer um cálculo, né? Para ela ficar os 30 milímetros exato com o recartilho. Aí tem que fazer o cálculo em função do tipo do recartilho e quando ele diz o passo do recartilho, a ideia aqui, Bruno, não é a gente ser especialista no recartilho nesse momento, é só entender o básico. Não, é só uma dúvida mesmo. A parte do cálculo, aí que é complicado, tu tem que saber o passo do recartilho. Quem é o passo do recartilho? Estás me acompanhando aqui na imagem? Tô. A distância entre cada linha desse rolete, por exemplo. E para medir esse bicho? Ah, não, aí já é um outro. Sim, beleza. Ok? Hein, Alex? É o Milton. E no caso, se eu for fazer uma peça cônica, aí já não consigo fazer deslocando o cabeçote móvel, né? Olha, nunca vi recartilho que eu me lembre em cônico. Quer dizer, não, fazer tipo, recartilho... Peraí. Uma espina, alguma coisa? Peraí, deixa eu entender a tua pergunta. Tu tá me perguntando se é possível fazer um recartilho no cônico? Isso. Porque eu já usei, tipo, espina cônica... Dá para fazer. Só tem um jeito. Desalinhando o cabeçote móvel. E aí, porque aí tu alinha com a ferramenta. Ah, entendi. O operador verifica as tabelas, seleciona... Tá? Lembram lá que na tabela de vocês, né, de velocidade de corte para achar o RPM, lembra que aquela ferramenta se aplica do recartilho no aço rápido e para operações de recartilhar, sangria e rosqueamento, lembra que tem uma coluna lá que a velocidade de corte é menor. A rotação e
necessários à operação e aciona a máquina. Uma vez ligada à máquina, a gente desloca a ferramenta no sentido transversal em relação à peça. Depois encostamos as roldanas na peça até imprimir as estrias na superfície, deslocando a recartilha ligeiramente no sentido longitudinal. O operador para o processo para verificar se o recartilhamento está correto. Se estiver, vai em frente. Se não, ele vai precisar repetir as operações. Ó, ele não foi claro, né? Ah, tu vai fazer o recartilho. E se não ficar bom, só desliga o torno, não desliga o avanço para não perder a linha. E aí vocês sabem que tem uma chave no cabeçote fixo, que é para reverter o avanço. Aí reverte o avanço da esquerda para a direita e repassa. Quando está tudo certo, ele aplica forte pressão nos roletes e... Tá, uma dica que aí é uma gambiarrinha que os torneiros fazem, é interessante jogar por cima um pouco de querosene, facilita a marca. Continua a recartilhar, com o carro avançando automaticamente. Mas não esqueça, o recartilhamento requer uma lubrificação contínua e abundante para evitar danos às superfícies trabalhadas. Quando chega o final do trecho a ser recartilhado, ele inverte o sentido de deslocamento e repassa a recartilha. Se houver necessidade. Pronto. Agora é só dar uma limpada com escova de aço, sempre na direção das estrias, e fazer o chanfro na borda da peça. Ó, lembra do que a gente falou ontem? Fazer o chanfro na borda da peça. Então, em cada, canto vivo, canto vivo, canto vivo. No final tem que fazer chanfro, que é o que a gente falou ontem. E reparem aqui no chanfro. Ele é feito para parar as rebarras. Ó, ele fez o recartilho e depois fez o chanfro lá de 45 graus, não disse quantos milímetros de comprimento, conforme que a gente comentou ontem. Para dar acabamento à peça. É isso aí. Como você viu, o recartilhamento é o recurso ideal quando a gente precisa obter uma superfície serrilhada na peça. Mas e para conseguir uma peça como essa aqui, por exemplo? Repare que ela tem esse perfil côncavo aqui. Para a gente fazer uma peça com uma concavidade como essa, a gente usa um torno numa operação especial chamada perfilação. Mas afinal de contas, o que significa perfilar uma peça? Agora complicou. Mas é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver agora. Aí está a peça esperando para ser torneada. Nesse caso, para ser perfilada. Vamos ver o que acontece. A ferramenta se aproxima. Tá? Se vocês reparar, isso aqui é uma ferramenta de aço rápido, onde foi afiada no esmeril, né, feita a ponta da ferramenta redonda. Ela nasceu para fazer sangria de canal redondo. Um exemplo, por exemplo, para um eixo que vai acomodar um anel O-ring. Ok? Espera um pouquinho aí. Estão me acompanhando? Vamos misturar as matérias já. Isso aqui são anéis O-ring. Ok? A função desses anéis é permitir que um eixo ou uma haste, alguma coisa, se movimente axialmente para a esquerda ou para a direita e que vede, por exemplo, que não vaza lubrificante ou não entre sujeira. Aí para fazer, tu tem que fazer um canal redondo. Aí aproveitando, isso é para canal redondo. Se tu tá fazendo uma sangria de canal quadrado ou retangular, né, num eixo, seria... Como é que é para um anel elástico.
Então, isso aqui na mecânica, né? Se tu está fazendo uma sangria quadrada ou retangular, seria para montar um anel, esse aqui, né? O externo, né? Um anel elástico. Ok? Então, isso é interessante quando eu falo as coisas para vocês enxergar melhor. E começa a desbastar a peça. Depois... Então, como que ele está fazendo aqui? Aqui não tem nada de avanço automático, é tudo manual, usando o volante transversal e o carro orientável. Por que que ele não está usando o volante longitudinal, o esquerda-direita? Porque o volante longitudinal esquerda-direita é só para movimentos rápidos, não é para usinar. Se tu usar aquele volante, ele não tem precisão nenhuma. Quando tu quiser precisão esquerda-direita, frente e trás, usa o volante do carro orientável para a esquerda-direita, né? Porque ele está zerado, e o transversal para frente e para trás. Depois de algum tempo... É isso, agora eu entendi. Depois da operação, a peça ficou com o mesmo perfil da ferramenta. Canal redondo. Lembrando, para sangria também rotação baixa, 80, 120, no absurdo 125 RPM. É isso aí. Essa operação exige habilidade por parte do operador. Quem pergunta? É o Milton. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, se eu estiver fabricando uma polia, que o canal tem que ser um pouco maior, é a mesma ferramenta que eu uso ou tem que haver uma troca de ferramenta ali para abrir esse canal? Tu vai pegar uma barra de aço rápido, né? Tu pode até iniciar com um formato normal de ferramenta. Mas o ideal é ir afiando a ferramenta conforme o canal da polia. Sabe como tu vai verificar? Ó, uma pergunta boa, gostei da pergunta do Milton. Como é que tu vai verificar o canal da polia? Com a própria correia. Também, mas existe uma metrologia, né? Sim, sim. É que a maioria das polias tu compra pronta já, né? E aí, geralmente, tu dá um passe quando ela começa a arrebentar as correias, tu dá aquele passe, né, professor? Mas usa isso aqui que é baratinho. Não economiza. Lá no serviço tem bastante fabricação de polia, por isso que eu te perguntei. Deixa eu tirar essa... Ó. Então, a polia... Tá vendo esse instrumento aqui, que é um monte de plástico? Verificador de canal de polia e de correia. Que é baratíssimo isso aqui. Legal. Ó. Esses aqui, que é um V aberto, é para verificar qual o tipo de correia. É só encaixar a correia trapezoidal aqui que ele te diz que correia é. E esse processo todinho é manual, né? Se for um dono universal, Alex. Tem que ser. E tu vai ter que fazer a ponta da ferramenta, dependendo, né, do tamanho do canal da polia, né? De preferência, afiar a ferramenta conforme o canal. Que é o perfilar, né? Espera aí que eu já mostro. Essa mulher tá muito enredada. E a ideia aqui não é dominar isso, é saber para que serve. Ó. E aí tu vai fazendo isso. Ah, show, show. Não é, quer dizer, barbada não, mas tu tem como verificar se tu tá usinando certo. Sim, sim, é mais simples do que eu pensei, na verdade. É mais simples. Pô, e isso aqui é barato. Eu não sei quanto custa, mas é um monte de plástico, cara. Isso aqui deve custar, sei lá. Olha, se for R$100 já é caro demais. Ok? Só aí tu já ganha tempo já. Show, show, valeu.
Não, foi boa essa pergunta. Viu como é bom misturar as coisas nesse caso? Né? Tem tudo a ver com torneamento e a gente já falou um pouco de elementos de máquina. E é também uma operação lenta. Quer dizer, é uma operação mais indicada para se produzir peças especiais em um número limitado. Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, depois de ter recebido uma encomenda para produzir uns eixos especiais. Ah, coisa muito importante que você não deve esquecer. A aresta de corte da ferramenta não deve ser muito grande. Isso para evitar trepidação durante a operação, evitando assim danos à peça e às ferramentas. E por falar em ferramentas, para poder produzir diferentes tipos de perfis, é necessário ter ferramentas com vários formatos. Dá uma olhada em algumas delas. Aí já tem... O que está dizendo aqui, Milton, que serve para todo mundo? Que o formato da ferramenta define o formato da peça. Então, se o teu canal não é grande, o quadrado aqui da barra de aço rápido tem de vários tamanhos. Eu já vi até uns grandes, assim, de quadrado de 20 por 20, 30 por 30, né? Se tu afia a ferramenta, dando um exemplo que o Milton estava falando, tu afiar conforme o canal da polia, como é que eu poderia afiar? Eu vou afiando no esmeril e verificando se o formato está certo com aquele verificador de polia ou de correia. E aí, como é que tu vai fabricar? Como se fosse uma sangria. Temos uma peça montada para ser perfilada com movimento bimanual. Ela deve estar desbastada e alisada. Aí, com a ajuda de uma ferramenta de ponta-fila, a gente marca os limites dentro dos quais a gente vai fazer o perfil. A ferramenta de... Tá. Essa operação aqui que tá falando aqui, não sou fã dela. O que ele fez aqui? Ele tem que fazer um canal redondo muito grande, que o tamanho da ferramenta não vai ter como fazer em sangria. Então, ele vai ter que ir usinando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, usando ao mesmo tempo o volante transversal e o orientável esquerda-direita. É muito manual. Aí, o que ele fez aqui, aproveitando vários conceitos, né? Ele passou uma tinta de traçagem. Lembrando, traçagem é desenhar no aço. Porque ele passou a tinta de traçagem para enxergar melhor. Então, ele marcou primeiro a distância com a ferramenta. Então, ele vai ter que fazer um canal redondo daqui até aqui, vai ter que usinar todo o manual, usando o transversal, frente e trás, e não longitudinal, porque não tem precisão, usar orientável ao mesmo tempo. Então, é muito artesanal, ele vai precisar de gabarito. É muito ruim isso aqui, só em último caso. Corte de perfil é montada no porta-ferramentas. É importante deixar o corpo da ferramenta o mais apoiado possível no porta-ferramentas. E lembra, e para bater o martelo, todas as ferramentas, exceto o recartilho, a ponta tem que estar na mesma altura do ponto rotativo. Bom, estamos quase prontos. Agora é só selecionar a rotação do torno e começar a operação. Repare que no começo o movimento é lento. E depois os movimentos... Ó, por isso que o termo técnico é essencial. Operação essa medonha, depende muito do operador, é muito artesanal. Ele vai ter que fazer manual ao mesmo tempo, ó, o transversal com o orientável. Transversal para frente e para trás e o orientável esquerda-direita. Por que ele não usa o volante aqui embaixo, o longitudinal esquerda-direita? Porque o longitudinal esquerda-direita, ele não vai ter precisão nenhuma, ele salta muito, ele desloca muito rápido. Então, para precisão em usinagem artesanal, é o transversal frente e trás e o orientável que está zerado. Olha o que a gente falou ontem de chão. Está zerado. Os de avanço e penetração devem ser muito bem coordenados. Pronto. A peça já tem um perfil que a gente verifica usando um gabarito ou um
Calibra. Que instrumento de medição é esse? Metrologia que vocês tiveram? Você não é poupador de fogo, né? Não, né? Não. Gabarito? Não, você é um... Como é que tu vai verificar folga? O verificador de folga é para verificar Não, tô vendo folga. outra coisa. Não, tô vendo outro negócio. Não, tô vendo outra... Tá. Isso aqui é uma chapinha, as convexas, e no outro lado é um canivete. E no outro lado tem as côncavas. Isso aqui é um verificador, cada chapinha vai ter um número aqui. Que número é esse? O raio de curvatura. Então, o nome desse instrumento de medição, na verdade é um verificador, é verificador de raio. Verificador de raios. Então, estão animados para aprender duas novas operações no torno? Vamos lá. Então, preste bastante atenção que nós vamos estudar como sangrar e cortar no torno. Ô, Silva, isso aí tá parecendo título de novela mexicana. É, mas não é novela não, viu, seu Caio? Essas operações são importantes dentro da indústria metalmecânica. E essas duas operações são usadas para fabricar vários tipos de peças. Muitas peças requerem um sangramento e um corte no torno. E para fazer essas operações, a gente usa uma ferramenta como essa aqui, tipo, chamada de bedame. Vamos dar uma olhada? Essa imagem aqui é muito boa. Quando tu compra um bedame, né, nas duas pontas da chapinha de aço rápido tem uma inclinação. Isso aqui foi feito no esmeril depois. Isso aqui é o quebra-cavaco. Geralmente, os bedames, comparando a parte de cima com a parte de baixo, né, uma é mais grossa do que a outra. Então, geralmente, a parte mais grossa é 3 milímetros. Qual a parte que tu vai fazer o quebra-cavaco? A mais grossa, porque a mais fina fica embaixo. Se houver necessidade, tu pode aumentar esse ângulo no esmeril também. E aí, quem vai abrir o canal retangular, a sangria? É essa linha de corte aqui. Por isso que é ferramenta monocortante. Então, quando perder o fio, tu vai repassar o esmeril aqui para dar uma afiada aqui e repassar o esmeril aqui para ficar a linha perfeita, né? E dar o fio na ferramenta, que é essa linha de corte. Olha aí. Tá vendo como aquela peça do alicate de pressão é fabricada, Tito? Depois de recartilhar o tamanho correspondente à peça, ele fixa o bedame e o aproxima da peça. Aí é o mesmo princípio, né? Aqui está a linha de corte do bedame, ele tem que estar no mesmo centro do ponto rotativo. Rotação baixa, né? Os mais experientes, no máximo 125 RPM, posiciona e vai usando o volante transversal para frente, muito devagar, porque senão pode trancar a ferramenta, né? Se tu ir penetrando, vai formando um canal quadrado ou retangular, enfim. Se até o centro, é corte. Perpendicularmente. A ferramenta precisa estar muito bem presa ao suporte, porque a pressão de corte é muito grande. Tá vendo? Aí está a operação de corte no torno. A região recartilhada foi separada do resto do material. E a outra operação, Silva? O sangramento no torno. O sangramento é uma operação usada em peças como essa, Caio, que tem canais. Esses canais servem, por exemplo, de alojamento para anéis de vedação, olha, como esse aqui. Anéis de vedação é um termo mais comum. Qual é o nome desse anel aqui? Ringue. O-ringue. Canal redondo. E esses canais, Silva? Eles são obtidos na operação de sangrar? É isso aí. A operação de sangrar é bem parecida com a do corte. A diferença é que a ferramenta penetra menos na peça. Assim não acontece o corte, apenas o sangramento.
Nesse caso, como é quadrado ou retangular, não é para anel ou ringue, aí é anel elástico. Da peça, formando os canais que a gente viu. Eu tenho certeza de que vocês já sabem, mas nunca é demais repetir, não é mesmo? Depois do torneamento, as medidas do canal devem ser verificadas com um instrumento como esse, o paquímetro. Todas essas ferramentas de corte que a gente viu são várias. Que torno é esse aqui? CNC? CNC? Esse é um CNC. Tá no CNC computadorizado, tá lá em cima. Tá? Da tela. Para o nosso torno universal. Só que muitas vezes numa indústria a gente encontra um torno como este aqui, que é o torno CNC, quer dizer, comando numérico computadorizado. Esta é uma máquina de tornear totalmente automatizada, que realiza operações idênticas às que a gente viu, com uma diferença. Nesse caso, as ferramentas de corte têm características especiais. Estas ferramentas conseguem trabalhar com velocidades de corte maiores, o que possibilita a produção de grandes quantidades de peças em pouco tempo. Elas não precisam de afiação, e quando quebram ou perdem o fio, os gumes cortantes são simplesmente substituídos. Tá, então, lembrando, né? Tem torneiro, né? Mas as empresas que o dinheiro é escasso, tem torneiro que afia pastilha de metal duro, mas elas nasceram para não afiar. Então, o que está dizendo aqui? Tem vários tipos de suporte. Isso aqui é um dos tipos de suporte, né? Para faceamento cilíndrico externo, cone, torneamento cônico, chanfro, né? Então, se tu apertar esse parafusinho, ela trava a pastilha. Se tu afrouxar, afrouxa. Então, tu vai analisando. Pode quebrar uma ponta ou ficar preta, pretinha. Se ficar pretinha, perdeu o fio. Afrouxa e vira, né? Bota essa ponta, por exemplo, aqui e vai seguindo assim. E afinal, o que nos interessa aqui é a grande produtividade. Então vamos lá que a revisão nos espera. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o torno pode ser usado para criar superfícies de formatos diferentes, por recartilhamento e perfilação. Você conheceu as ferramentas de corte especiais que são usadas nessas operações e viu também como essas operações acontecem. Finalmente, você ficou conhecendo duas importantes operações do torno: o sangrar e o corte das peças. Na próxima... Organizar aqui. Que beleza. Ok, pessoal. Alguma dúvida até aí? Não, bem tranquilo. Então, vamos fazer a nossa chamada aqui para fazer o intervalo. Alexandre não veio. Andrew está trabalhando. Antônio não veio. Ariel. Aqui. Ô, pessoal, agilizem. Vocês estão enxergando a chamada. Estou aqui, professor. Tá, mas não esperem um minuto para responder. Bruno. Tá aqui. Diego. Aqui. Euler. Aqui. Faz aí, Euler. Tô. Gabriel. Aqui. Giovanni. Bom, Giovanni não veio. Guilherme. Tô aqui. Peraí que eu não te vi, Guilherme. Tô aqui. Parabéns pelo resultado do exame. Guilherme tá aí. Tô aqui. Henry tá aí. Ian tá aí. Parece fantasma, mas tá aí. Não, é que faltou luz aqui, não tem luz. Não tem problema. Tô só no telefone. Isaac. Opa, aqui. Jefferson. Aqui. Jerry Lopes.
João. Aqui. Bom, Gerry dos Santos e Jesus não vieram. Lucas não veio. Michael Guimarães. Presente. O Moreira está trabalhando. O Márcio não veio. Marcos, estou vendo aí o Marcos. Presente. Max não veio. Milton tá aí. Pablo tá aí. Patrick. Patrick. Não veio o Patrick. E Rogério. Gente. Tá aí, né, Rogério? Feito, pessoal. 5 para as 8, 8h15 retomamos. Ok? Até daqui a pouquinho. Hein, Alex? Fala, Pablo. Eu coloquei um recado no grupo ali, depois se tu puder olhar e botar só um ok. Tá. Valeu. Até as 8h15, então. Ai, tem tão boas memórias, boas memórias do Arthur lá. Naquela época ele ainda se importava. Alguém Todo mundo tá aí. sabe que hora é para entregar esse trabalho? Até amanhã às 6 horas, ô Gé. Amanhã? Ah, tá. Jurei que era hoje. Ai, Carol, meu amor, não vai precisar ficar assim, saúde do pai. Nem faça assim, você sabe que ele te adora. Vocês sempre tiveram mesmo essa fase de alta, de baixa, de paixão. E você está cansado, ele foi o que fez. Olha, não. Eu lembro. Ele casou para a parte, mas sempre foi apaixonado por mim, mas agora não tenho mais certeza, não. A Dorinha. Vai dizer que você não está com saudade daquela comidinha maravilhosa que eu faço. Ok, mas vou embora, tá? Sim, Carol, eu tô carente de você, sabia? E os seus sobrinhos também, eles sempre estão da tia Carol. Eu só queria te agradecer. Mas o João me contou o que aconteceu lá com a família no Xandão. Verdade é que minha filha está outra depois que você fez. Você acredita que até trabalha em grupo? Sério? Pô, tem que agradecer ao Arthur, né? Ele que deu uma força. Mano, me contou. A família mora toda em São Paulo. Mas quando eu pensei em São Paulo, eu falei que você moraria aqui. Natália, você podia me ajudar, né? Elisa, Elisa, como jurada, você está confiando justo acima de tudo. Não como jurada, como modelo. Você vai ter uma prova de beijo, e eu vou ter que beijar um encaixão. Eu sou de morte, aquele homem vai dar o meu caminho. Ai, Mariana. Ó, Mariana, eu vou calma. Olha só. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um tal de beijo técnico. Não cuidado pelo tratamento que funciona. Lá em Castelo deve estar tudo relacionado. E você, presta atenção, você precisa encarar esse beijo de uma forma profissional. Afinal de contas, um editorial romântico é quase como mundo da moda. Claro, é natural ter uma prova de beijo no completo. Prova de beijo? Ué, beijo que não faz. Chama, bola. Chama, bola. É aqui, ó. Aqui está vinculado. E muito. O quê?
Queimou a batata, hein? Queimou. Tudo? Tudo não, queimou fundo, acho que tava sem água. Mas é só ver ali como é que tá. Tratar as frequentemente é a melhor forma de cuidar. E você, de todos nós, vai dar para cuidar. All right, our next guest is celebrating his 30th anniversary. Television, please welcome Jeff Bebo! Bom vapor, não. Parede, que merda. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine o educação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas de inovação. Calma. Porque todo mundo está paralisado. Olhava de vizinhos e tem dias que não tem nem olha para mim. Ouviram uma voz amiga nessa época, isolamento social, não é uma moça dessa parte, uma ajuda maior. Aí não sabe que uma pessoa que quer trabalhando, ela nem me conhece, eu não conheço. Ela tirou um pouquinho do tempo dela para ter isso para mim. É a minha ideia. Se estiver sofrendo violência doméstica, eu fui com farmácia. Pode abrir, pode abrir. Velho, não viu essa marcando chuva da manhã? Não vi, Dani. Não passei? Tá comigo na boca, ele aí. Bebê. É. Não, faz aí, faz aí o que tem que fazer, velho. Acho que tu nem precisava abrir o teu, só clicava num aberto aí. Ah, não, mas vai, continua. Eu não lembro a minha senha agora. Ah, então, se tu não lembra a tua senha, é um aberto aí já. Clica ali, vai mostrar um aberto.
Pensei que fosse jantar, uma família. Eu não aprontei nada. Quer dizer, eu aprontei um jantar de botaram daí de Tem mãe do Facebook que eu acho que tem. Hoje, você é um novo vizinho aqui do Baile de Páscoa. Você tá morando aqui? Bem, o negócio é o seguinte. Eu queria mesmo que você fizesse Carol e Germano, olha só, aqueles vídeos vocês sabem que vocês não precisam dos dois para ficar cara de criança que tem dor na missa. Vamos celebrar? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou embora, o Germano que está assistindo. Tem medo do papai, safado. Ninguém vai embora, tá? Ninguém vai embora. Eu tive maior trabalho para fazer esse detalhe, mas aqui, ó, olha, moço, deixa eu ver, Carol, Cadê bebê? Bebê. Conseguiu passar aí? Vai dormir? Não força no olho. Mas nessa minha boca, você tem que pensar, essa delícia, ela tem que deixar bem, então se suporta constante ao mesmo tempo. E é muito isso que fica aqui no fazer isso. Então, que essa prova do beijo vai dar muito o que falar, hein? Já tá bombando, pode ser anunciado em todas as redes sociais. Imagina um dia. Tem, como é que alguns estejam pagando um preço muito alto, como eu. Olha, eu tenho certeza que ele vai repensar, ela vai refletir, vai voltar atrás. Eu não conheço esse bem, minha esposa concordaria com você. Não, eu estou dizendo que a tua irmã é toda de nada. Meu casamento não é culpa de uma sequência de coincidências infelizes que ele não perdeu as estribeiras. Não sabia ficar calmo. Teria a sede de recomeçar nossa vida ainda muito melhor.
Isso aí são as crianças que pegam meu celular e saem fotografando. Eu já falei para elas não fazerem isso, mas não tem jeito. As crianças hoje em dia, elas não respeitam os pais, entendeu? Nós já diferenciamos, cara. O papai olhava para a gente assim, eu me dava gelada. Nós que tem aqui, é Lili e Rafael. Rafael, sim. Olha, foi onde eu posso. E Rafael, a dona Lili tem vindo muito aqui no bairro, né? Qual é o problema, Lili? Eu não namorava com a filha do doutor, ela era noiva da minha filha, a Lili sempre foi muito próxima dele. Uma pandemia salvou ela do problema. A Lili sempre foi ela não tem satisfação de dar ninguém. Da saudade dele. Vai terminando um beijo nos pés finais, e aí entrei no beijo assim também. Ah, como é que você tá aí, então? Estou muito divertido, tá? Ah, desculpa, eu tô experiente. Não sou, eu acho que é doido. Só que minha irmã da amiga da velha, ela tem que ligar um copo de vinho. O quê? Dormiu. Eu também não vou encontrar na atenção nenhuma. Depois eu chamo, né? Por que você tem que treinar? Você nem é mais bebê. Como assim, bebê? Eu vi, eu tô filho. Não, sou. Eu beijei pela primeira vez, eu tinha uma da cidade, eu tô mais velha. Depois do zero quatro, colégio. Aí eu tava brincando com o cachorro e ele escondeu e acabou rolando. Mas depois do eu nunca mais virei no já. Espera acontecer o quê? Você não gostou? Eu disse, não. Até que eu meu padrasto. Quando eu comecei pra você, ele passou a olhar de um jeito estranho. Eu não gostava, não queria que ninguém me olhasse daquele jeito. Eu vejo verdade. Se eu fosse você, eu sabia o que fazer. Juju, eu fiz não. Você não pode deixar ninguém fazer nada que você não quer. Eles tocarem, deixar nada, entendeu? Quem fez isso com você? Não. Eu fugi. Logo do dia eu achei que eu nunca mais ia gostar de mim. Mas aí eu fui jovem, ele foi super carinhoso, eu acabei confiando. Aí sim, eu dei o primeiro beijo de verdade. Já não foi meu primeiro amor, meu primeiro filho. Ninguém sabe depois da primeira, do segundo, terceiro. Meu pai pegou. Só temos que contar na Martilha que o nosso advogado é o lavador de pratos. Ninguém vai acreditar nisso. Então, assim, eu amo, né? Bora vai gostar de
objetivo daquela calça é botar fuga das orelhas de mano. Se não for falta assim, a fuga vai ficar o pensamento errado. Eu preciso de coisas mais pensamento ignorante. Tá? Vou tentar. Eu acho que vocês são agora. Sem fone, sim. Sem fone, sim. Sim.
Ô, Alex, não sei se tu já começou a aula, mas tá sem áudio. Ah, foi isso, então. Perdão, pessoal. Eu estava falando aqui e eu esqueci de ligar o áudio. Vamos retomar. Então, vamos lá. O que eu estou falando aqui nessa parte? Está todo mundo me ouvindo? Sim, ok. Por isso que eu achei estranho que estava meio parado os alunos. Era eu que não tinha ativado o áudio. Tá? Então tá todo mundo me ouvindo, tá? Deixa eu só tirar aqui um barulhinho, beleza? Então esse aqui é um catálogo da Home, um torno barramento 3 metros. Ele fala um pouquinho de lubrificação e troca de óleo. É interessante para a gente rever as partes. Então ele está falando aqui do avental. Aqui tem o código do óleo da Home. O óleo, não é o óleo da Home, é o código da Home para o óleo do avental. ONR 150, que se refere à viscosidade do óleo da ISO, né? 150, ou seja, ele é mais líquido, menos viscoso. Quanto mais viscoso o óleo, mais pastoso, né? Menor o número. Então, por exemplo, no cabeçote aqui, que se refere ao cabeçote fixo, né? O óleo é mais viscoso, porque a classificação dele é menor, é um ISO 32. Todos esses óleos é óleo de transmissão, de engrenagem. Tá? O que está dizendo aqui? É igual quando tu compra um carro zero. Né? O avental, trocar o óleo a cada 400 horas de trabalho ou 2 meses, o que vencer primeiro. O cabeçote fixo, como a caixa Norton, caixa de rosca, recâmbio, trocar a cada 1.200 horas ou 6 meses. Ok? A diferença aqui é que no recâmbio, quando fala GN1, é graxa, que a gente vai falar mais. Na prática, as empresas que cuidam mais de torno universal devem fazer essas trocas de óleo uma vez por ano, já basta. Não precisa seguir exatamente isso aqui, né? Porque senão a cada 6 meses já teria que trocar os óleos, né? O do avental pior ainda, a cada 2 meses, né? Que é menos viscoso, né? Um ISO 150. Tá? O que eu estou dizendo? Como você se orientar num catálogo, entenderam aqui essa parte? O que eu estava falando aqui do freio, né? Ele recomenda aqui uma troca de fluido de freio. O que eu estava comentando aqui que estava sem áudio? Eu puxei uma imagem aqui de um torno, é esse torno aqui, estão me acompanhando? Um home, barramento 3 metros, né? Aqui o cabeçote fixo, nenhuma novidade, tá o ábaco, a tabela de rotação, as palancas para ajuste da rotação. Aqui a caixa Norton, que é a mesma caixa de rosca, que vai ter as tabelas de avanço e as palancas para mudar avanço. Aqui o carro principal e essa parte de baixo aqui o avental que ele que se refere. Essa palanca aqui é o liga-desliga da rotação, no meio desligado, para cima tira de um lado, para baixo tira do outro. O que ele está falando do freio aqui? No lado esquerdo do cabeçote fixo tem uma porta aqui, tem umas engrenagens que interliga a caixa Norton com o cabeçote fixo, ou seja, interliga o avanço com a rotação. Aqui embaixo, aqui, estão me acompanhando? Vai ter um reservatório plástico bem pequenininho, com um líquido geralmente azul. O que é esse líquido? É o fluido de freio, que tem que ser trocado aí uma vez por ano. Por aí, é muito semelhante com o do carro. Qual é a função desse fluido de freio? Repararam que nesse torno tem esse pedal aqui? O que é esse pedal aqui? É o freio, porque o que acontece? Quando tu liga o torno nessa chave, começa a girar, quando tu liga o torno, só gira a peça. Quando tu desliga o torno, por causa da inércia, ele gira ainda um pouquinho. Ele não para na hora. Então, se tu tacar-lhe o pé nesse freio, ele para na hora. Então, esse freio aqui, esse pedal, é segurança. Tu tá torneando lá
trancou alguma coisa, quebrou alguma coisa, deu algum problema, taca o pé no freio que ele trava na hora. Então, por isso que esse reservatório é importante, porque vai sair uma mangueirinha aqui que vai interligar para esse freio. Ok? Que é o que está dizendo aqui, ó. Fluido normal de freio automotivo. Aí ele está dizendo o que significa codificação. Ó, aqui, ó. Como trocar o óleo. Então, por exemplo, quem é isso aqui? O cabeçote fixo. Aqui, entrada de óleo. No 2. No 3 aqui, saída do óleo do cabeçote fixo. E aqui o visor. Que ele é visual. Qual é a recomendação? 3/4 de nível. Então, é acima da metade do nível de óleo. Então, sempre tu vai botar o óleo, né? Então, o procedimento é abrir aqui primeiro para dar um respiro, depois abre aqui para retirar o óleo velho, fecha aqui, né? É bom botar uma vedação, daquelas de cano já resolve, de rosca, melhor dizendo. Vai da rosca. E coloca o óleo aqui aos poucos, porque ele leva um tempo para se acomodar. Aí fecha aqui, até 3/4 de nível de óleo. O da caixa Norton, a entrada do óleo é pela porta do recâmbio, aqui no 5, e a saída do óleo é aqui no 6, assim como aqui está o nível de óleo do recâmbio. Do avental, no carro principal, aqui no 8 é a entrada de óleo, e aqui no 9, saída do óleo, nível de óleo. Aqui está dizendo, recomendação, que é o que eu falei, né? Dos 3, abre primeiro a entrada para dar um respiro, abre depois a saída para retirar o óleo velho, bota uma vedação de rosca, fecha, às vezes se der, dá uma lavadinha, de repente com querosene, para tirar o vestígio de óleo velho. Coloca o óleo, espera ele se acomodar aqui, né? Então, no nível, tu vai botando o óleo, aqui é a metade, né? Tu vai botar até 3/4 de nível de óleo, é a recomendação do fabricante. Se tu botar pouco, vai dar superaquecimento. Se tu botar muito, encher até a borda, vai também dar superaquecimento, porque vai dar pressão no redutor. E aqui, como trocar o óleo do cabeçote fixo, da caixa Norton, que é caixa de rosca, e do avental. Todos os catálogos de torno têm isso. O que está falando aqui, ó? Coisas interessantes vocês saberem, né? Lubrificação geral. O que está dizendo? Em vários pontos do torno, vai ter uns pontos. A gente pode até confundir com uma graxeira, né? Pega aí vários equipamentos, tem aquelas graxeiras, né? Que é aquela porquinha com uma ponta de esfera para te injetar graxa. Aqui não. Aqui é um furinho cônico com uma esferinha, que é para injetar o quê? Óleo. Qual óleo que tu vai usar? Não usa os óleos de transmissão de engrenagem, né? Por exemplo, que é o de troca de óleo. Tu vai usar óleo de barramento, a especificação é ele. Geralmente ele é um ISO 32. Na especificação é óleo de barramento. ISO 32. Aí tu usa... Isso aqui tá meio ruim a imagem, né? O nome é um almotolite, se eu não me engano. Deixa eu ver se a minha memória tá boa. Vamos ver se é isso. É isso mesmo. Me acompanharam? Então, isso é um almotolite. Ele vai ter um conezinho aqui. Tu vai pressionar naquela esferinha daquele furinho cônico
injeta óleo aqui. Qual óleo que tu vai botar aqui? Um VG32 de barramento. Ok? O que está indicando no catálogo? Aí depois vocês analisam quando fazer prática, né? Que mesmo o nosso torninho didático tem isso também. Ó, ele está dizendo aonde tá esses pontos. Ó, no cabeçote móvel, lembrando, né? Para fazer apoiar a peça em furo de centro, furo com mandril, broca cilíndrica, assim como tu pode encaixar aqui uma broca cônica, assim por diante. Então está indicando aqui os pontos, né, para injeção de óleo. Assim, o que é esse desenho aqui? É o recâmbio que está na esquerda ali do cabeçote fixo, né, que está interligando a caixa Norton com o cabeçote fixo. Tem um ponto também de injeção de óleo. Aqui está indicando aqui como se fosse botar óleo nas engrenagens. O interessante é colocar um pouco de graxa NGL-A2, né? Que é a mais comum, que é a marrom. O que está dizendo aqui? Ó? Por isso que é importante, né, comentar isso aqui, né? Porque já é mais específico, né? Pega uma Home, que é dos melhores fabricantes aqui dos melhores tornos que existe, né? Ele está te dizendo a especificação dos óleos conforme vários fabricantes, ó, Atlantic, Castrol, Esso, Ipiranga e assim vai. Tu tem que botar lá no cabeçote fixo, não é um ISO 150? Que é o menos viscoso, mais líquido? Ah, eu quero comprar um da Ipiranga. Iptur AW 150 de transmissão ou de engrenagem. Eu quero trocar da caixa Norton. Ah, eu quero um da Petrobras. Não é um ISO 32 que estava lá antes do catálogo? Lembrando, o menor número, ele é o contrário, ó. Isso aqui é meio traiçoeiro. Mais viscoso. Mais viscoso. O que é o mais viscoso? Mais pastoso. Quanto menos viscoso, mais líquido. Ah, eu quero um Petrobras, então, da caixa Norton, Lubrax, HR32, e assim vai. Assim como GN1, por exemplo, para botar nas engrenagens e nos varões, quer dizer graxa. Né? Por que todas as especificações diz aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Graxas, assim como óleo nem se fala, né? Mas graxa tem dezenas de tipos de graxa. Não é só aquela comunzinha. Tem de vários tipos de alta rotação. Eu já vi graxa branca, graxa azul, graxa vermelha, né? Cada uma com uma aplicação. A comum que a gente vê na indústria é aquela marronzinha, né? Só que na especificação, olha uma dica importante, não é nossa matéria, né? Mas as coisas se interligam. NGL2 é aquela graxa, né? Eu quero uma da Shell, Alvania R2. Tá claro aqui, pessoal? É isso. Outra coisa importante aqui, ó, seguindo, ó. Claro, muitos de vocês estão cansados de trabalhar na indústria, né? Então vocês já sabem os procedimentos, né, de empresas organizadas, né? Então, tu pega toda empresa que tem a ISO 9001 de qualidade, né? O que significa ISO 9001? Eles falam assim, é que a empresa tem qualidade. Na prática, o que significa ter a ISO 9001? Tá? É que tudo que se faz dentro da empresa tem que ter um papel dizendo como se faz. Eu sou apertador de parafuso. A minha função é estar aqui e apertar parafuso. Então, perto do meu ambiente de trabalho, tem que ter um documento dizendo como se aperta um parafuso. O nome disso é IT,
instrução de trabalho. Ok? Então, aqui dando um exemplo, né? Na época que eu tinha trabalhado no Senai, de uma IT, né? De troca de óleo desse torno. Ok? Lembrando que só o documento não basta da IT para trocar se tu fosse na manutenção. Qualquer manutenção que se preze deveria pelo menos ter o catálogo no lado, né? Ou para se orientar, ou dentro da oficina do setor de manutenção. É aqui dizendo, né? Desligar a chave geral para não ter perigo de choque. Aí se usa lá o cadeadinho. Ó, o que é isso aqui? Não foi que a gente viu no catálogo? Né? As injeção de óleo por almotolia. No cabeçote fixo. Ah, outra coisa importante, ó, que eu não comentei. Um minuto. Apagai-vos. Esses triângulos aqui tem tudo a ver com desenho técnico. Às vezes, em empresas muito organizadas e mais criteriosas, pode aparecer esses símbolos, né, em desenho técnico. O que significa aqui? Rugosidade. O que é a rugosidade? É o quanto que a superfície da peça está mais áspera ou mais lisa. Ou seja, quanto menor a rugosidade, mais lisa está a peça. Ou seja, mais bem acabada está a peça, mais bonita. Né? Por que eu estou colocando esses símbolos? Repararam que no torno tem essa chave aqui? Estão enxergando no desenho? Na foto? Sim. Isso aqui é para melhorar a poucos torneiros sabem isso. Poucos. Até poucos professores sabem disso. Essa chave aqui é para melhorar a rugosidade na usinagem. Então, aqui vai ter aqueles símbolos que eu indiquei, o que é isso aqui. Tem essa rugosidade, que tem um valor, e tem essa aqui, por exemplo, só generalizando, né? Que é para diminuir a rugosidade, ou seja, melhorar o acabamento. Ok? Isso a ponto de microscópio, tá se falando? Ou visualmente mesmo? Não. A rugosidade é o quanto é áspera uma superfície, né? Por exemplo, uma lixa, ou enquanto que é lisa. Quanto menor a rugosidade, que é uma distância em micrômetro, né? Mais lisa é a superfície. Melhor acabamento, é isso? Acabamento. Claro. Então, a olho nu é muito mais ou menos, né? Ah, tu olha assim, meio espelhado, ah, tá bom, mas será que tá bom mesmo? As maiores empresas usam uma pistolinha como se fosse aquele... Bom, agora todo mundo sabe o que é, né? O termômetro a laser, em tudo que é lugar tem agora, né? Até no supermercado. Então, é uma pistola muito parecida com aquela que tu aproxima na peça, aperta o gatilho e no visor, em vez da temperatura, vai aparecer, sei lá, 20 micrômetros. O que é? A rugosidade. Quanto menor o valor dessa rugosidade, mais bem acabada está a peça, ou seja, mais bonita. Aí é a empresa que vai estipular o valor. Ok, Diego? É o chamado pirômetro que tu fala, esse termômetro aí? Ou rugosímetro, né? É, conhecido por pirômetro. Então, essa chave aqui é para melhorar a rugosidade do acabamento.
Assim como vai ter outra chave aqui, se eu não me engano, ela está nesse lado aqui, que é uma bombinha que tu bombeia para trás. Sabe para que serve essa outra chave? Ela fica por aqui, assim. É uma chavezinha que tu bombeia ela, vai puxando para fora. É o injetor. O que ele faz? Ele usa o óleo do avental e bombeia essa chavezinha, tipo de uma bombinha manual, que tu bombeia o óleo para o carro transversal. Ou seja, tu está injetando óleo aqui no rabo de andorinha, né? No rasgo do carro transversal para lubrificar o canal. Ok? Aqui nenhuma novidade, né? Nosso cabeçote móvel, ó. Estão enxergando aqui, ó? Ó, aqui, ó. Quando tiver um furinho com uma esferinha, é para usar uma motolia para injetar óleo. Aqui, nenhuma novidade, que sempre no final do dia, isso aí é geral, para cara caprichoso, né? Passar um paninho, dar uma lavadinha com querosene no barramento e passar uma camadinha de óleo. Que óleo? Um óleo de barramento, um VG32. Aqui falando do recâmbio. Ó, os pontos de lubrificação aqui, tá meio misturado aqui entre o carro principal e o cabeçote móvel. Né? Aqui falando dos níveis de óleo, do cabeçote fixo, ó, do cabeçote móvel. Ó, vamos fazer uma crítica aqui. Ó, aqui, ó, tá um pouco abaixo esse nível, né? Porque qual é a recomendação? 3/4 de nível de óleo. Aqui está mostrando a caixa Norton. Ou seja, esse nível era para estar aqui, ó, onde está o cursor. Aqui falando, que é o que estava falando no catálogo, entrada e saída do óleo do avental. Ó, aqui, ó. Viu como é bom comentar as coisas? Ô, Diego, tu que é um cara interessado. Eu estou falando do Diego, que eu estou enxergando agora, tá? Peraí, deixa eu melhorar aqui. 250, acho que dá. Aqui. Lembra que eu falei das duas chaves, Diego? Todo mundo? Aqui, puxa. Essa aqui é para melhorar a rugosidade. Olha o símbolo dos triângulos que não dá para ver aqui. Melhorar o acabamento. E essa aqui é a bombinha manual que tu puxa para fora, vai bombeando, que injeta o óleo a parte do óleo do avental para o carro principal. Ok? Sim. Aí aqui, troca de óleo, que é o que a gente falou lá do catálogo do cabeçote fixo. Claro, aqui não dá para ver onde é que fica, né? Tu tem dúvida? Tu sabe a entrada aqui, mas a saída não dá para ver aqui. Olha o catálogo. Ó, aqui tá falando da saída do óleo da caixa Norton, né? Aqui do avental. Entrada, saída do avental. Entrada do avental. Tudo por chave Allen, parafuso Allen sem cabeça. Aí falando, aí depois desbloqueia, libera, aquela coisa toda. Ok, pessoal? Ok. Dúvidas? Foi bom, é bom a gente comentar essas coisas, porque às vezes eu não me lembro, é tanta informação que eu não me lembro. Nessa brincadeira aí, mostrei para vocês duas palancas ali que poucas pessoas sabem para que serve. Né? Principalmente a da rugosidade. Ok? Vamos repassar a chamada aqui? Perfeito.
Deixa eu ver se está todo mundo... Bom, Alexandre não veio, André não veio, Antônio não veio, Ariel. Aqui. Bruno. Bruno tá aqui. Diego tá aí. Euler. Euler. Fala aí, Euler. Bom, depois eu vejo. Fabrício não veio, Fernando não veio, Gabriel. Aqui. Giovanni. Bom, fiz 2 vezes a chamada, não veio. Guilherme, tá aí, Tô né, aqui. Guilherme? Tô aqui. Henry. Tá aqui. Ian. Presente. Isaac. Aqui. Jefferson. Presente. Jerry Lopes. Aqui. Jerry dos Santos não veio, Jesus não veio, João. Aqui. Lucas não veio, Michael Guimarães. Presente. Michael Moreira não veio, Márcio não veio, Marcos. Presente. Max não veio, Milton. Eu. Pablo. Eu. Patrick. Saiu, Patrick? Não veio. Rafael Freitas não veio. E Rogério? Hã? Presente. Ok. Ô, Alex. Quem pergunta? Jerry. Sim. Eu posso só botar o valor da rotação que deu e a rotação que deu no abaco? Não, porque tu quer ser técnico em mecânica. Sabe o que é ser um técnico em mecânica? É saber explicar as coisas. Tu tem que ir. Como é que, e se eu botasse só a resposta, tu ia entender quando eu dei aula? Tá, então eu vou. O que que eu não, o Gerry, o que que eu quero? Tal qual o que eu ensinei. Tá, eu posso tirar foto do cálculo no caderno? Gerry, por isso que é importante prestar atenção na hora da explicação. O que que eu falei que eu estou repetindo o que eu falei? Eu quero que vocês coloquem em uma folha, em um lado só. Eu não quero 2, 3 fotos, eu quero uma foto só. 1, letra A, 2, letra A. São 18 questões que é só botar a letra. Tá e bom. 2 que tu tem que colocar o cálculo conforme eu ensinei. Terminou toda a prova, tira uma foto, me envia para o meu WhatsApp no privado. É tudo junto. Tranquilo. Ok? Tá explicado agora? Tá. Então, cuida isso, Gerry. Não existe. Não, é que eu tinha preenchido o PDF que tu enviou. Olha aqui, ó. Gerry, isso é importante que tu tá aprendendo, né, o curso técnico e tu vai te formar, com certeza, em técnico em mecânica industrial, que é a titulação de vocês. Assim como eu expliquei detalhadamente, eu, professor, o aluno, em uma prova, tem que explicar detalhadamente. Né? Porque senão é magia, né? Aí tu pensa, é a mesma coisa eu dar aula e botar, deu 200 RPM, mas como é que foi? É outra coisa. Tá claro? Sim, não, talvez? Cadê o Gerry? Desapareceu? Ô, Gerry. Sim. Opa. Entendesse, Gerry? Pessoal, mais alguma pergunta? Não, vamos à prova, pessoal. Boa noite. Tá? Boa noite para vocês. Nos encontramos amanhã. Amanhã às 7 nos encontramos. Entre 6 e 7 da noite, vocês vão receber o gabarito. Até amanhã. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã.